Eu vou ler na versão revista e corrigida, Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Eu vou pedir você para ler bem forte a congregação, você que está em casa, onde quer que você esteja participando também pela internet. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16, o mais forte que você puder, você que está aqui, vamos juntos bem forte. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Você pode ler mais uma vez bem forte? Não sejas não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Um texto que muitas vezes, quando lido por mim, me pareceu muito estranho. Afinal de contas, a palavra do Senhor diz: sejam santos como eu sou santo. A palavra do Senhor diz que os justos herdarão o reino dos céus. E aí eu encontro esse texto de Eclesiastes capítulo 7, 16, em que o sábio diz: não sejas demasiadamente justo. Ora, pode alguém ser demasiadamente justo? O que queria dizer o sábio quando da parte do Senhor assim escreveu e assim nos orienta? Como uma pessoa pode ser muito justa, ou justa em excesso, ou sábia em excesso? Este, amados, é na realidade um aviso contra a presunção religiosa, o legalismo ou a falsa religião. É o chamado santarrão, santarrona. Salomão estava dizendo que algumas pessoas se tornam excessivamente justas ou sábias aos seus próprios olhos, porque estão iludidas por seus próprios atos religiosos ou de justiça. Eles são tão rígidos ou estreitos em seus pontos de vista que perdem a sensibilidade para com a verdadeira razão de ser bom. Qual é a verdadeira razão de ser bom? Honrar a Deus. Deus é o fim último de todas as coisas. O equilíbrio é importante. Deus nos criou para sermos pessoas inteiras, que buscam a justiça e a bondade dEle. Portanto, nós devemos evitar os extremos do legalismo e da imoralidade. São dois extremos: legalismo e imoralidade. Há pessoas que são tão duras, inflexíveis, que não têm uma alma navegável, e por isso o Senhor usa o fogo das aflições para a sua conversão. Há pessoas que o diálogo não é suficiente. Há pessoas que a recomendação não se faz ouvida. Estão tão centradas em si mesmas, nos seus pontos de vista, nos seus pressupostos de correção do que é certo, e não necessariamente embasados na verdade, que é a palavra de Deus. Apesar disso, do Senhor usar o fogo das aflições para a conversão de alguém assim, muitas pessoas não têm uma alma navegável, são intratáveis, e o seu fim é a solidão. São pessoas piruás. Você pode repetir depois de mim? Piruá. Alguém sabe o que é piruá? Não é peruá, aquele peixe muito conhecido dos capixabas. Não é o peruá. Peruá, que também é chamado de peixe porco aqui na região do Rio de Janeiro. Alguém aqui já comeu peixe porco? Gostoso, né? Alguém já comeu peruá?
É a mesma coisa. Só que peruá é no Espírito Santo. Aqui, peixe-porco. Pois bem, só que algumas pessoas são piruá, é com I. Olha para quem está do lado, vê se tem cara de piruá. Você não sabe. Você não sabe o que é piruá? E já que você não sabe, então me deixe explicar a você, porque esse é um substantivo que usamos no interior e está relacionado à deliciosa pipoca de milho. Quem aqui não sabe o que é uma pipoca de milho? Alguém já ficou aí com água na boca, né? A pipoca de milho tão gostosa, tão querida por todos. E aí vocês já começaram a pensar num grande pote de deliciosas e fofinhas pipocas, né? Doces ou salgadas. Pois bem, o que é um piruá? O milho, para fazer pipoca, ele é duro. Quando você pega o milho, ele é duro. Tenta colocar o milho na boca e morder, vai quebrar seu dente. E a transformação do milho duro em pipoca macia é o símbolo da grande transformação, porque deve passar os homens para que venham a ser o que devem ser. O milho de pipoca não é o que deve ser. O milho de pipoca deve ser aquilo que acontece depois que ele estoura. O milho de pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer, mas a transformação para a pipoca só acontece depois de passar pelo fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser apenas milho de pipoca para sempre, duro, não tem beleza, é até feinho, né? É pontudo, pode até machucar a mão da gente, né? Se pegar e apertar, tem uma partezinha lá que é pontuda, machuca até o dedo se apertar. Mas quem não passa pelo fogo, fica do mesmo jeito a vida inteira. Mas há também os que passam pelo fogo e se tornam ainda mais duros. São pessoas de uma mesmice, uma dureza assombrosas, só elas não percebem que são assim. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser, mas de repente vem o fogo. E o fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. E que situação é essa? Dor. Diga, fogo, fogo, dor. Pode ser o fogo de fora. Perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego, ficar pobre, sofrer uma tragédia. Pode ser o fogo de dentro, ansiedade, crise de ansiedade, pânico, medo, depressão, sofrimentos cujas causas muitos ignoram. Há sempre o recurso do remédio. E qual é o recurso do remédio? Apagar o fogo. Quando vivendo dor, o que nós queremos é que ela suma, que ela passe. E para isso nós lançamos mão de remédios sem sequer procurarmos o médico. Essa semana uma pessoa, fazendo uso de uma medicação indicada pelo médico, começou a sentir dor, associou ao remédio que estava tomando. Foi lá e se automedicou tomando um anti-inflamatório para dor, sem ser receitado pelo médico. Anti-inflamatório não é para dor, anti-inflamatório é para inflamação. O que aconteceu? A dor aumentou. Por quê? Porque tudo o que queria é fazer passar a dor. É assim com todos nós. Está doendo, nós vamos para a igreja, nós corremos para Deus, suplicamos ao Senhor: Senhor, passa de mim essa dor.
até Jesus, antes de subir à cruz. Ele subiu o Monte das Oliveiras e, afastando-se dos seus discípulos, ele chorou aos pés do Senhor. Ele suou lágrimas de sangue, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. A humanidade de Jesus. Quando no fogo, quando na dor, nós queremos que passe. Seja o fogo de fora, seja o fogo de dentro, há sempre o recurso do remédio, que nós entendemos ser apagar o fogo. Mas sem fogo, o sofrimento diminui, não é? Mas com isso também a possibilidade da grande transformação que está reservado para nós ao passar pelo fogo da aflição. Imaginemos se o grão de milho pudesse pensar. Vamos entrar no mundo do grão de milho, de pipoca. Então imaginemos se o grão de milho pudesse pensar, fechado dentro daquela panela, ficando cada vez mais quente ali dentro. Ele pensaria que a sua hora chegou. O que ele pensa? Vou morrer. Agora acabou. Está tudo trancado. O fogo esquentando cada vez mais. A sensação de pressão, de calor. Vou morrer. Dentro da sua casca dura, fechado em si mesmo, ele não pode imaginar nada diferente, ele não pode imaginar nenhum destino diferente, exatamente como acontece conosco quando passando pelo sofrimento, quando passando pela aflição, quando passando pela dor. Não consegue imaginar a transformação que está sendo preparada a partir daquilo. O milho, ele não imagina aquilo de que é capaz. Ele só se conhece como milho. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, vem a transformação. Virou pipoca. E ele aparece como uma outra coisa, então, completamente diferente, que ele mesmo nunca havia sonhado. De uma aparênciazinha opaca, de uma consistência dura, até não agradável, se transforma em algo branquinho, fofinho, delicioso. Agora não mais chamado de milho, agora chamado de quê? Pipoca. Mas lá no fundo da panela sempre ficam os grãozinhos que não estouraram, não é? Pois é. São grãos duros, tostados pelo fogo, que não se tornaram pipoca. Sabe qual é o nome daqueles grãozinhos? Quem sabe? Agora você sabe o que é piruá. Quando você olhar, e você fizer pipoca, que você olhar lá, quem que já ficou com raiva? Raiva. Ficou chateado, zangado. Tá bom, não vou falar raiva. Chateado, zangado. Ficou zangado, que olhou lá, ficou aquela porção de milho que não estourou em pipoca. Alguém além de mim? Eu já. Foi infeliz. Aquilo ali só serve para uma coisa. Para quê? Jogar fora. São aqueles que resistiram ao fogo. Eles torraram, eles ficaram tostados, ficaram ainda muito mais duros, mas não se deixaram ser transformados. Piruá, queridos, é então um milho de pipoca que se recusou a estourar. A gente ainda está no mundo do grão de milho. Ele está lá dizendo assim: o que? Esses caras estão estourando? Olha lá o que está vendo. Não, eu sou milho. Eu não sou isso, eu sou milho. Eu não mudo. Só para descobrir que depois não servirá para mais nada.
São aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que do jeito que elas são. A sua presunção e o medo são a casca dura que não estoura. O destino dessas pessoas, piruar, é triste. Por quê? Porque ficarão duras a vida inteira. E quem gosta de estar ao lado de uma pessoa assim? Elas acabam solitárias. Não vão se transformar na flor branca e macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminando o estouro alegre da pipoca, lá no fundo da panela ficam os piruás que não servem para nada, cujo destino é o lixo. Ficarem rejeitadas, porque rejeitaram se tornar pipoca. O sábio Salomão diz: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Eu quero te perguntar da parte de Deus: você é piruá ou é pipoca? Ou você quer permanecer piruá? Milho, virar um piruá, ou se tornar uma deliciosa pipoca, ao passar pela transformação que Deus quer, usando o fogo dessa aflição, levar você a se tornar. Pensa sobre isso. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Tem gente que, eu não sei quanto a você, mas eu já fiz isso. Eu me lembro de uma vez eu tentando fazer pipoca, eu achei que eu é que tinha errado. Porque muitos grãos não estouraram. Então eu imaginei que eu fiz alguma coisa errada. Eu usei a panela errada. Eu usei o modo de fazer errado. Mas na realidade não era eu que estava errado. Era o milho que não se tornou pipoca. Foi um milho apenas que virou piruá. O milho é uma bênção. Você é uma bênção. Mas você tem que se deixar se tornar pipoca. E essa aflição que você está vivendo, esse problema, essa adversidade, essa dor, isso que você está sofrendo, seja a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, o que seja, deixa Deus transformar você através disso. Saia disto, submetendo-se a ser tratado. Tem gente que não procura um médico, não vai para o psiquiatra, porque diz que psiquiatra é coisa de maluco. Não se submete a um terapeuta, porque diz que isso é besteira. É gente que está se transformando em piruá, quando deveria se deixar ser tratado, tratável. Quem não tem uma alma tratável, quem não é navegável na sua alma, vai se transformar em piruá. Piruá. Não seja um piruá. Deus vai usar essa adversidade para fazer você sair lá do outro lado, uma linda e deliciosa pipoca. As pessoas vão querer estar com você. O que você falar vai fazer sentido para muita gente. Por quê? Porque você passou pelo fogo, você passou pela aflição, você vivenciou a adversidade, mas você não se entregou mantendo-se rígido, ou não se entregou à rigidez, mas se permitiu ser tratado. Porque, queridos, creia, Deus usa até os propósitos do mal para abençoar o crente, edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu vou repetir: Deus usa até
os propósitos do mal. Você não entende. Imagina se você é pipoca, o milho colocado dentro da panela, você não entende, mas o que é isso que vão fazer comigo? E aí você se sente trancado dentro daquilo, mas peraí, por que me trancaram aqui? Você sente um calor que vai crescendo absurdamente, e você começa a gritar de me tirem daqui. Tudo que você quer é que passe a dor. Ei, deixa Deus fazer a transformação em você. Aceite. Não aceite, não é para você ter uma postura masoquista. Ai, que bom, que gostoso, está doendo. Ai, que sofrimento, não é isso? Creia que apesar disto que você está passando, Deus tem algo extraordinário preparado para você ali na frente. Deus te ama, Ele quer teu bem. Mas sem o fogo, nós jamais conheceríamos o ouro. Sem a pressão, o calor e o tempo, nós jamais conheceríamos o diamante. E você é alguém que Deus ama e quer transformar você numa deliciosa pipoca para Ele. Deus quer transformar você em alguém que vai produzir tanto bem-estar e abençoar tanta gente, quando você virar a deliciosa pipoca. Abra a sua boca agora e fale com Deus. Diga para Ele: Senhor, eu não vou ser piruá. Passando pelo momento da adversidade, tudo que eu penso é que essa dor vai embora. Mas eu não quero só que ela vá embora não, Senhor. Eu quero que ela vá embora cumprindo o propósito do Senhor para a minha vida. Eu não vou ficar aqui revoltado com o Senhor, porque é assim que eu já fiquei, revoltado com Deus, quando vivenciando o fogo da aflição. Eu disse para Deus: Senhor, eu não aceito isso. Quantas crentes eu tenho ouvido falar isso? Eu não aceito isto. Eu fico imaginando, já pensou José? Se José diz para Deus: Senhor, eu não aceito isso, ele nunca teria sido governador do Egito. Deus teria que lançar a mão de outro. Se em vez de ser ordeiro, obediente, submisso, lá na casa de Potifar, ele tivesse sido um escravo rebelde, violento, ignorante. Se quando preso injustamente, passando anos na cadeia, ele tivesse tornado violento, agressivo, revoltado por ter sofrido aquela injustiça, nunca teria chegado a se tornar governador do Egito. José é o exemplo para todos nós de um milho que virou pipoca, passando pelo processo da aflição. Deus não tem prazer no sofrimento da gente. Mas qual é o pai que, querendo ensinar o filho, vendo ele, sua criança, fazendo malcriação, sendo um bom pai, uma boa mãe, já não passou um corretivo, colocou de castigo e deixou lá, mesmo a criança chorando, e o pai olhando para aquela criança, e o pai ou a mãe saindo de perto e olhando para o outro lado, para não ficar olhando, porque senão chora junto, vai lá e tira da disciplina, mas não faz, porque sabe que se tirar da disciplina, aquela criança não passará pelo processo que vai tornar o seu caráter apurado. Assim é Deus conosco, Ele nos ama. Eu quero te dar oportunidade. Você não quer dizer para Deus: Senhor, está doendo, está difícil. Eu confesso ao Senhor que tudo que eu quero é que a dor vá embora. Mas eu agora entendi
E eu não quero ser piruá, não. Eu quero ser pipoca. Então, Pai, assim como Jesus, eu quero dizer para o Senhor: seja feita a tua vontade. Jesus é o maior exemplo para nós. Ele passou pelo fogo da aflição. E Ele se tornou o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Rei soberano, que ressuscitou e está vivo, aleluia. E Ele está sentado à direita do Pai. Ele vive, Ele reina e reinará para sempre. Ele é o nosso Senhor, remidor, Salvador, o vitorioso Jesus Cristo. Você não quer ficar em pé e dizer para Deus, para o mundo espiritual ver que você tem um testemunho a dar e dizer para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, eu não serei piruá, eu vou ser pipoca. Pode fazer isso agora onde você está. Você pode ficar em pé, abrir sua boca e começar a falar com Deus. Fala para Ele da aflição que você está vivendo, fala para Ele do momento difícil que você está enfrentando. Você está em casa, onde quer que você esteja, você está em culto, fica em pé onde você está, na tua sala, no teu quarto, onde você estiver. É você e Deus, abre a tua boca, começa a falar: Senhor, seja feita a tua vontade, eu não vou ser piruá, eu não quero ser piruá. Eu confesso para o Senhor que está doendo. Ei, está doendo? Diz: está doendo. Tem lágrima para vir nos olhos? Deixa elas virem. Abra teu coração para Deus. Se rasgue, se desnude, se lance aos pés dele. Diz: Senhor, está doendo. Sinceramente, Senhor, eu não gostaria de viver nada disso não, mas seja feita a tua vontade, eu não vou ser piruá. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser tratado, eu quero ser dirigido, eu quero ser guiado, eu quero ser controlado pelo Senhor. Tudo que eu não quero é ser piruá. Seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Aleluia.